Certo, vamos para o próximo exercício aí, que é o 13.8, exemplo 13.8. Fala assim, para construirmos a rampa aqui mostrada, rampa de esqui aqui mostrada na figura, precisamos conhecer o tipo de forças que serão aplicadas no esquiador, assim como sua trajetória aproximada. Nesse caso, a rampa pode ser aproximada pela parábola. A gente já viu um exercício de esquiador com essa aproximação de parábola, né? A parábola é essa daqui. Y é igual a 1 sobre 200x ao quadrado menos 200. Pronto. Determina a força normal que age sobre o esquiador de 150 libras. Esse 150 libras aqui é peso, viu, gente? Então é unidade de força. O livro utiliza isso daí, né? Instante em que ele chega à extremidade A. Então eu quero a força normal quando ele chega aqui em A. Onde sua velocidade, a velocidade em A, então é 65 pés por segundo. A gente sabe que essa velocidade vai ser a velocidade tangencial, né? Escalar. Qual o valor da aceleração nesse ponto? Ok. Então vamos lá. Aqui a gente vai representar o diagrama de corpo livre quando o esquiador estiver naquela posição, né? Então eu vou ter aqui o ponto A. Aí o esquiador vai estar aqui, nesse ponto A. Eu vou ter a força normal na direção normal e o peso dele. Ok. Eu não vou ter força tangencial. Eu vou ter só essa normal aí do corpo. E essa normal ela vai ser Lembre que eu tenho aceleração aqui, né? Ela vai equilibrar aqui, ela vai ser como se fosse a nossa força centrípeta, diminuída da aceleração. Então vamos fazer as nossas equações de movimento. Para a gente ver o que a gente precisa e o que a gente não precisa, né? Então vou começar com a somatória de força. Aqui a gente tem a normal, aqui é o eixo tangencial, e a gente tem um binormal, né? Só que a gente não vai nem representar aqui. Então, a somatória de forças tangenciais vai ser a massa vezes a aceleração tangencial. Como eu não tenho, vai ser zero. E aí, agora eu posso fazer a somatória de forças normais, é a massa vezes a aceleração normal. Certo, lembra que essa aceleração normal aí vai ser o quê? Vai ser a massa vezes, vou colocar para cá, massa vezes V ao quadrado sobre ρ. Ok, e a somatória das forças normais eu vou ter o quê? Vou ter a normal menos mg. Pronto, é assim que ficou a minha equação de movimento na direção normal. E eu quero justamente a normal, foi isso que ele pediu, né? A normal do corpo. Ele perguntou determinar a força normal. Então é só resolver isso daqui. A minha normal, então, do corpo vai ficar m vezes v ao quadrado sobre ρ mais mg. E aqui a gente tem um detalhe, né? A gente sabe que essa mg aqui é 150. Então, para a gente achar que é só dividir pela gravidade, a velocidade ele forneceu, que é de 65 pés, é só substituir. E aí a gente vai ter o raio de curvatura. A gente tem que lembrar daquela nossa fórmula do raio de curvatura, né? Que vai ser 1 mais a derivada em y ao quadrado elevado a 3 meios sobre o módulo da derivada segunda. É isso daqui. Então a gente precisa das derivadas, né? Eu vou fazer aqui na frente a derivada dessa expressão aqui. Então eu vou ficar com dy dx primeiro. Isso aqui vai ser 2 vezes 1 sobre 200x, que é x sobre 100. E a derivada de segunda ordem, né? É a derivada de x sobre 100, que vai ser 1 sobre 100. Então, pronto. A gente tem que aplicar essa derivada aqui de cima quando x for
0. Né? Eu estava olhando aqui, não é y é menos 200, não é menos 200, é x, né? Então a gente vai aplicar aqui a coordenada, a nossa derivada de cima e embaixo quando x for 0, que ele quer no ponto A, né? E o ponto A, a coordenada do ponto A é 0. Então, ótimo. Então a gente vai substituir. Isso aqui vai ficar 1 mais tudo isso daqui. Espera aí. Deixa eu desenhar um detalhe aqui. Isso a gente vai substituir quando x for 0, tá bom? Que é o que a gente acabou de ver. Então vai ficar 1 mais 0 ao quadrado elevado a 3 meios. E embaixo a derivada segunda é 1 sobre 100. Então o módulo de 1 sobre 100. E isso daqui vai ficar 100. 100 pés. Pés. É pés, né? Isso, 100 pés, que é a unidade que ele forneceu no exercício. Pronto, agora a gente vai pegar a nossa equação aqui, ó, que eu estou selecionando, e substituir os valores que a gente acabou de achar. Então, vamos lá. A normal do corpo, então, vai ficar mv ao quadrado sobre ρ mais mg. E agora eu vou mostrar como substituir os valores, né? Ó, percebam que mg, a massa vezes a gravidade, é 150. Esse é o peso do cara. Então aqui, quando a gente substituir, a gente vai ter que substituir, no lugar da massa, a gente vai colocar massa sobre gravidade. A gravidade é 32,2 pés por segundo ao quadrado. Então vai ficar 150 dividido pela gravidade, vezes a velocidade, que é 65,5 ao quadrado, sobre o raio, que é 100. Então a linha normal aí, fazendo essas contas, ela vai ficar 347 libras-força. Eu gosto de colocar, quando a gente coloca unidade de força, o livro, quando ele fala de peso, ele coloca só libras. Eu gosto de especificar em libras-força, tá bom? Ok. Libra-força. Ele pede mais alguma coisa? Ele pede, termina a força normal sobre o esquiador, onde a velocidade é. Qual a aceleração? Então ele quer a aceleração do esquiador. Essa aceleração é a própria aceleração normal, né? Porque ele não tem aceleração tangencial, a gente viu isso. Então vai ser m ao quadrado sobre ρ. É como se a gente já tivesse calculado isso uma vez, né? É um retrabalho aqui, que a gente calculou aqui. E aí vai ficar 150 sobre 32,2, é o peso sobre a gravidade, para dar massa, vezes 65,5 ao quadrado sobre 100. E aí isso daí dá 42,2 pés por segundo ao quadrado. Essa daqui é a aceleração, né? A própria aceleração do corpo. É a aceleração normal. Quando ele deixar a plataforma, ele vai ter a aceleração da gravidade. E essa aceleração normal vai deixar de existir. Mas enquanto ele ainda está grudado na plataforma, fazendo a curva, né? Ele tem essa aceleração, tá bom? Então esse é o exercício aí, o exemplo 13.8. Então tá certo. Esse exercício aqui é o próximo exercício, exemplo 13.9, o último da parte de forças das componentes normais e tangenciais, né? Fala assim, vários pacotes, cada um com 2 kg, passam da esteira para a rampa circular lisa com velocidade v0 igual a 1 metro por segundo. Então a velocidade inicial é 1 metro, eles têm 2 kg, certo? A esteira está representada aqui nessa figura. Então, não sei se está dando para ver aqui. Está dando para ver aqui, a gente tem uma esteira aqui. Que está meio que jogando, né? Lançando esses pacotes, certo? Se o raio da rampa é meio metro, determine um ângulo para quando esse pacote sai. Toda vez que vocês escutarem quando deixa de tocar a superfície, quando sai a superfície, tem que lembrar que essa condição é a condição que a normal fica igual a 0. Tá bom? Então a gente vai escrever as equações e aí depois a gente faz essa consideração da normal igual a 0. Então, certo, eu vou desenhar o diagrama. O diagrama de corpo está desenhado aqui, então eu já vou aproveitar, tá bom? O exercício desenhou aí. Então eu vou ter, ó, nesse ângulo θ, que é esse ângulo onde um ângulo genérico, né, do meu
do meu diagrama, eu vou ter a normal na direção normal, a normal do corpo aí na direção normal do pacote, e o peso, certo? Então a gente pode escrever já as nossas equações. Do diagrama de corpo livre aqui, né? Então eu vou ter as nossas equações de movimento. Para acelerar, para normal, né, para força normal, eu vou ficar como? Eu vou ter a normal, P, menos a componente cosseno do peso. Isso aqui vai ser igual a massa da caixa vezes a aceleração normal. Que lembra que isso daqui é V ao quadrado sobre ρ. Isso. E aí eu vou ter a equação também para a força tangencial. E eu vou ter massa vezes aceleração tangencial. Nesse caso aqui, percebam que a aceleração tangencial não é zero, porque a caixa está acelerando. Justamente por isso que ela deixa de tocar a esteira. Então eu vou ter o que na direção tangencial? Eu vou ter a componente seno e eu vou ter a aceleração tangencial, que eu não sei. Então, ótimo, eu descobri que a aceleração tangencial ela vai ser peso, né? No caso aí vai ficar mg sobre m. E aí eu posso simplificar, então a aceleração tangencial é justamente g seno de θ. Isso mesmo. Pronto. Então agora eu tenho quantas incógnitas aqui? Eu não sei o que é θ, não sei o que é aceleração tangencial. Eu sei que a normal vai valer zero. E não sei a velocidade. Então eu tenho esse monte de incógnitas. Esses 3 incógnitas e eu só tenho 2 equações. Então eu vou precisar de uma equação adicional aí para resolver esses. Aqui eu já vou simplificar. Na condição que deixa a esteira, a normal é igual a zero. Tá bom? A gente discutiu isso. Que ela deixa de tocar a esteira quando não tiver normal, né? Então eu vou ficar com menos mg cosseno de θ é igual a m ao quadrado sobre ρ. Ok, então eu tenho essas 2 equações por enquanto. Eu vou precisar de uma outra equação. Onde que eu vou descobrir essa outra equação? Eu vou analisar como que é a aceleração tangencial. Como assim? A aceleração tangencial é a aceleração que varia a velocidade escalar. Vocês lembram disso? Então eu quero uma expressão justamente para essa aceleração tangencial. E eu vou utilizar a geometria desse círculo aí, dessa esteira. Como eu tenho essa esteira circular, eu tenho isso daqui, né? Um quarto aí do círculo. E eu vou ter a minha coordenada aqui, ds, tá bom? Então essa é a direção, por exemplo, S aqui. S daqui, nesse ponto, esse é o θ. E aí eu vou fazer variações infinitesimais. Então eu vou ter uma variação aqui infinitesimal ds para uma variação infinitesimal dθ. Certo? Lembra que isso aqui é o raio, né? E aí eu posso relacionar, igual a gente relacionou lá nas minhas coordenadas polares, esse ds com esse dθ. ds é o arco, certo? ds é o arco. E lembra que a fórmula para um arco é r vezes o ângulo. Tá bom? Então, é igual isso daqui, ó. Lembra disso daqui. Eu quero esse comprimento aqui desse arco. E esse comprimento desse arco aqui, ele é rθ, né? Lembram que o comprimento, esse C aqui é rθ. Lembra que o comprimento de um círculo, ele é o quê? 2πr. Porque o ângulo total 360 é 2π, né? Ok, então foi isso que a gente fez.
A gente já trabalhou com isso daqui algumas vezes, espero que isso aqui já tenha ficado mais comum, né? Como achar o comprimento de um arco. Tá bom, então eu tenho essa fórmula aí para o meu ds e para o meu que relaciona com dθ. E eu vou lembrar que a minha aceleração com o meu ds, eles estão relacionados de alguma forma, vocês lembram? A gente tem essa fórmula aqui, AdS é igual a VdV. Vocês lembram dessa fórmula? Essa daqui, essa fórmula de AdS igual a VdV, é a nossa fórmulazinha que a gente utiliza que chega na equação de Torricelli, vocês lembram? Então a gente vai substituir tudo que a gente achou. A gente vai substituir aqui, lembra que essa aceleração aqui é a aceleração tangencial, tá bom? Que é a que varia a velocidade escalar. Então eu vou jogar a aceleração tangencial aqui, que a gente achou que é g seno de θ, vezes ds, que é r dθ, é igual a v dv. Então nossa fórmula agora, ela ficou em θ e v, o que ficou muito interessante para a gente, né? Então eu posso fazer g vezes r integral de seno. Eu posso integrar dos dois lados, né? O que eu estou fazendo aqui agora é integrar dos dois. Vou devagar. Eu vou tirar as minhas constantes da integral, das integrais. Então pronto, ficou integral de seno de θ dθ igual a integral de v dv. Quais são os limites de integração? Eu estou saindo de θ aí de 0 até um θ máximo, certo? E para ver a velocidade, eu tenho que a velocidade inicial é 1 até a minha velocidade que ela deixa a minha curva, aí, a minha esteira. Então eu posso resolver isso daqui, né? Vai ficar integral do seno é menos cosseno, integrado de 0 a θ máximo, vezes de r, né? É igual a v ao quadrado sobre 2, de 1 até v. Vamos pegar os valores aí que a gente tem. Resolvendo isso daí, colocando os valores, eu vou ficar com uma expressão para velocidade que vai ser assim, ó. Vamos acompanhar aqui, ó. Deixa eu gerar um novo slide para a gente fazer isso. Ao invés de tacar o resultado, vamos desenvolvê-lo. Então eu quero uma expressão para velocidade. Eu quero a expressão pela velocidade que eu estava falando, né? Então eu vou ficar com isso daqui, ó. G. Eu vou inverter os lados. Vou ficar com v ao quadrado sobre. Posso ficar com meio, né? Aqui meio. Esse meio que eu estou tirando. V ao quadrado menos 1. Então eu apliquei os limites de integração. É igual ao quê? G vezes R vezes. A gente tem que aplicar agora cosseno de θm menos cosseno de θ0. Vai ficar menos cosseno de θ máximo menos cosseno de 0, que é 1. Que é menos cosseno, né? Então vai ficar... É como se a gente tivesse feito assim, ó. Menos cosseno de θm. Acho que fica melhor. Menos 1. Pronto, acho que fica melhor. E aí, resolvendo para a velocidade, vou ficar com velocidade ao quadrado menos 1 é igual a 2 vezes que multiplica g vezes r vezes cosseno, 1 menos cosseno de θ, m. Isso. E aí vai ficar v ao quadrado é igual a, substituindo a gravidade por 9,81 e o r por meio, vai ficar 9,81, 1 menos cosseno de θm, mais 1. Né? Isso aqui vai dar 2 vezes r é 1 vezes a gravidade, que é 9,81. E passa um negativo aqui para o outro lado. Então pronto, a gente achou a expressão para a velocidade ao quadrado. E como a gente tem a própria velocidade ao quadrado, na minha fórmula aqui, ó, se vocês lembrarem, quando a gente fez a somatória das forças normais aqui, a gente ficou com a velocidade ao quadrado, lá da aceleração centrípeta, né? Então eu vou substituir direto isso daqui. Então eu vou ter, ó, menos mg cosseno de θ. E eu quero para o θ máximo agora, né? Achar esse θ máximo.
ele é igual a v ao quadrado, mv ao quadrado sobre o r. Vou colocar r aqui, que a gente já sabe que é o raio, né? E aí eu vou substituir isso daqui agora. V ao quadrado igual a 9,81. E aí, substituindo essas coisas aí, eu vou explicar com a expressão, né? De que cosseno de θ máximo é igual a 1 sobre g menos 1 sobre g r vezes 9,81 1 menos cosseno de θm mais 1. E aí, fazendo essas contas, a gente acha que o cosseno de θ máximo vai ficar 43,24 sobre 58,86, e resolvendo aí, θ máximo é o arco tangente disso, a gente encontra 42,7 graus. É um exercício não tão trivial, né? Porque a gente teve que achar... A parte mais difícil do exercício para mim é essa daqui. Né? As duas primeiras equações, a que a gente acha a aceleração tangencial e a da aceleração normal, são mais simples, são das equações de movimento. E depois a gente tem que fazer a relação com a aceleração tangencial. Né? Então, isso daqui não é tão trivial, aí a gente acha e depois substitui v ao quadrado na nossa fórmula original e acha isso daqui. Tá bom? Então, esse é o exercício que a gente vai fazer. Eu já ia começar a parte de equações de coordenadas cilíndricas, só que a aula já ficou meio longa. Então, a gente vai terminar por aqui, tá bom? E aí, semana que vem a gente fala disso. Então é isso, bons estudos.